Eu estou muito contente hoje de estar aqui também na Canção Nova. A última vez que eu vim aqui, geralmente sempre apareço junto com o Instituto Hesed, não é? Muitos de vocês possivelmente tenham me visto no Instituto, a quem quero saudar. Próximo mês estarei lá, com a graça de Deus. Estive no último evento aqui, acho que penúltimo evento, esse ano em janeiro. E para mim é uma grande alegria estar hoje aqui na Canção Nova. Eu sou o Padre Fábio Galdino, não é? Sou de João Pessoa, não é? E estou muito feliz hoje de estar aqui, vim da Arquidiocese. Minha paróquia é a Paróquia Santíssima Trindade. E eu queria condividir uma felicidade com vocês. Antes de ontem eu celebrei 15 anos de sacerdote, dia de Nossa Senhora do Rosário. Vamos aplaudir essa graça, não é? E hoje estou aqui, vou fazer essa palestra pela manhã e à tarde. E eu queria muito de que vocês prestassem muita atenção a tudo aquilo que será dito. Na Arquidiocese da Paraíba, eu sou provisionado como padre exorcista. E lá desempenho esse ministério, não é? Outro aqui, pároco, também desempenho esse ministério. E hoje vim falar da palavra de Deus a todos vocês. E vim também me abastecer dessa palavra. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem muito, não se distraiam por nada, por nada. Você que está nos acompanhando em casa, pega papel e caneta, a Sagrada Escritura, já vai abrindo aí, não é? Em Marcos, capítulo 1, não é? Marcos, capítulo 1, versículo 21. Para que nós entendamos o poder que a oração tem de nos ligar a Deus. E eu queria falar para vocês, na manhã de hoje, sobre o que realmente nós estamos precisando. Você que está em casa, que não está nos acompanhando pela Canção Nova, compartilhe esse momento. Vá nas suas redes sociais, coloque lá, ó, Deus está falando nessa manhã aqui na Canção Nova. Jesus está falando aqui nessa manhã. E eu queria convidar você justamente a isso, a fazer esse gesto de compartilhar para que esta pregação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Porque quem sabe se você não está sendo um missionário, um instrumento de Deus, para que toda essa pregação chegue ao coração de quem hoje Jesus quer falar como amigo neste momento de pregação. A primeira coisa que eu queria, portanto, ajudá-los nesse momento, pegando Marcos capítulo 1, versículo 21, é do quanto nós precisamos estar muito conscientes de que precisamos devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. Eu não sei se você chegou hoje até aqui para escutar isso. Existe muita gente reivindicando as orelhas de muita gente. Eu quero alguém que me escute. Eu quero alguém para desabafar, não é? Às vezes é importante a gente ter alguém para desabafar. É importante que às vezes tenhamos pessoas para desabafar, para dizer, para conversar. Mas Jesus hoje nessa manhã está nos dizendo o seguinte: a gente tem se preocupado muito em não ter pessoas ou de tendo-as, indo ao encontro delas para descarregar como que um paliativo, porque depois toda aquela coisa ainda continua ali dentro. É diferente quando nós fazemos o processo de permitir que, em vez de reivindicar os ouvidos de alguém para colocar a nossa boca, vamos pedir que nessa pregação a gente devolva, não é, aos nossos ouvidos a boca de Deus. Diga nesse momento no seu coração: eu preciso hoje devolver aos meus ouvidos a boca de Deus. Eu preciso fazer com que a boca de Deus retorne aos meus ouvidos. Na Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa, por diversas vezes, inclusive agora há pouco estava lá em Aracaju, na Canção Nova. E por diversas vezes eu sempre digo isso quando as pessoas chegam e dizem: padre, qual é a maior e mais forte oração de exorcismo que nós precisamos receber? E deixa eu dizer para vocês, e guardem em segredo, não é, no coração, porque o padre vai começar a dizer a você agora qual é a maior oração de exorcismo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você em casa, diga para as pessoas que estão com você nessa sala, diga para ela: a maior oração de exorcismo é pedir o amor de Deus.
Diga isso nesse momento. Diga isso. A maior oração de exorcismo é pedir a Deus que nos preencha com o seu amor. Que nos preencha do seu amor. Diga para as pessoas que estão atrás de você nesse momento. Diga, peça o amor de Deus porque se a alma estiver preenchida do amor de Deus, não haverá áreas para que o inimigo de Deus atue. Então vamos aplaudir o amor de Deus nessa manhã. Deus quer nos encher do seu amor. E se nós estamos sofrendo abatimentos e sofrimentos, nada mais é do que áreas ainda não entregues e não dadas a Deus. Primeira coisa, devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus. A segunda coisa é pedir que o amor de Deus nos preencha por inteiro. Preencha o meu sacerdócio, preencha a minha vida sacerdotal, preencha a vida dos músicos aqui presentes. Preencha a vida dos intercessores, preencha a sua família, preencha, Senhor, com todo o teu amor a nossa vida. E nós queremos iniciar essa pregação assim. Senhor, quantas vezes e quanto tempo eu não tenho perdido? Porque eu não tenho estado atento a colocar nos meus ouvidos a tua boca. Sabe por que é importante colocar nos nossos ouvidos a boca de Deus? Para que a gente não se desvie. Para que a gente caminhe retamente. Esse é o motivo porque eu e você precisamos da boca de Deus nos nossos ouvidos. A boca de Deus nos nossos ouvidos não funciona como um paliativo, mas como certeza de passos que acabamos dando. E é por isso que a gente se deu tão mal. A tal ponto de que uma angústia vem no nosso coração para reivindicar, enquanto que eu acho muito bonito uma expressão do catecismo da Igreja Católica. Uma das partes do catecismo da igreja é sobre a oração. E ali nós encontramos uma frase de Santa Teresinha sobre o que é oração. Valeria a pena que depois você copiasse para depois compartilhar nas suas redes. Oração é o elevar do coração a Deus. A oração é o elevar do nosso coração a Deus. Sabe por que a oração atinge o céu? Porque ela conduz o nosso coração para essa realidade. Você que anda faltando a missa, você não entendeu nada quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, a gente diz o quê? Diga forte que o povo de casa quer escutar. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Então aplauda a Santa Missa porque ela coloca o nosso coração lá. Está aí o grande segredo da oração mais potente da nossa igreja. A oração conduz o nosso coração ao céu, porque oração é isso. Oração é elevar o coração a Deus. É por isso que muitos de nós fazemos a bela experiência de estar fazendo as coisas dentro de casa. E à medida que vamos fazendo as coisas, a gente vai dizendo: eu estou rezando. Eu vou deitar, eu estou rezando. Vou me levantar, eu estou rezando. É essa intimidade, não é? Que bonito, porque a oração faz com que aquele desejo primeiro de Deus se realize. Primeiro desejo. Qual é o grande desejo de Deus ao nos criar? É fazer que vivamos em comunhão com Ele. É de fazer-nos participar da sua vida divina. Se você for no catecismo da igreja, no número 1, você vai encontrar isso lá. O desejo de Deus é fazer com que participemos de sua vida divina. E a vida divina de Deus já pode ser iniciada se você se decidir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sei que nós estamos aí adentrando no acampamento de cura e libertação. Muitas pessoas pedem libertação. Ah, padre, quero ser liberto. Dos atendimentos que atendo, das pessoas que atendo nesse ministério, às vezes eu preciso fazer uma pergunta a elas. Se elas querem libertação, elas precisam começar a se comportar como homens e mulheres livres. Porque às vezes eu quero a libertação, mas eu não estou disposto a abandonar as amarras.
Eu não estou disposto a abandonar a vida antiga. E aqui pedir libertação não é suficiente. É preciso que todos nós não só tenhamos a consciência da libertação e o desejo de querê-la, mas o desejo de romper com tudo aquilo que me escraviza. Padre, eu quero uma vida na graça. Ok. Podemos pedir a graça de Deus? Podemos pedir a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquela intervenção sobrenatural que Deus realiza na nossa vida para potencializar o que humanamente não podemos. É por isso que a oração, o jejum, a vida sacramental, hoje à tarde eu vou tocar nas questões sacramentais. Por isso de que é necessário nos fazer presentes e ter uma vida cristã decente. A gente vai ler agora esse evangelho e as pessoas dizem: ah, padre, mas eu tenho muito medo de ir para o encontro de cura e libertação, eu tenho muito medo porque acontece isso, acontece aquilo outro. Pare com esse medo. O medo vem de uma realidade: você não tem uma vida cristã decente. Porque quem tem uma vida cristã decente não precisa ter medo dessas coisas. Tenha uma vida cristã decente. A primeira coisa é essa. Às vezes, como eu havia dito, não, padre, eu quero as graças de Deus. Mas você mantém uma vida desgraçada, comportamentos desgraçados. Pede a graça de Deus, mas não quer abandonar os comportamentos que só manifestam a desgraça, que nos tiram da graça. E é por isso que vale a pena que eu e você hoje escutemos essa palavra. Você que está me escutando nesse momento, possa ser que Deus esteja hoje colocando e dizendo a você: o que está lhe faltando é só uma coisa: devolver aos seus ouvidos a minha boca. Deus dizendo para você hoje. É pedir que todas as suas áreas sejam preenchidas pelo amor de Deus. E se nós queremos libertação, e se nós queremos graça, comecemos em abandonar a vida de escravo. Você precisa colocar um ponto final nisso. Já viu uma pessoa que vai para a academia? Uma pessoa que vai para a academia vai ver lá todos os aparelhos da academia. Entrar e sair da academia não vai adiantar absolutamente nada. O que é que você vai perder se você entrar na academia e sair? Ver os aparelhos. Estou enxergando todos os aparelhos, vai embora. Vai feliz lá, se pesa na balança, está o mesmo peso. É que todos aqueles aparelhos estão ali. Mas eu preciso criar uma interatividade com eles. Eu preciso dar a eles razão do porquê eu estou ali. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não percebemos que sutilmente o demônio está perto da gente. Os maiores casos de cura e libertação, ou até mesmo de exorcismos, o demônio não se manifestou de nenhuma forma. Ladrão bom é ladrão que não faz barulho. E o demônio às vezes está próximo de nós, sem fazer barulho nenhum. E é por isso que eu escolhi o texto bíblico de hoje. A gente está na casa de Deus escutando meio mundo de pregações e não percebe que ele está ali caladinho. E é preciso vir uma palavra potente para libertar o nosso coração e para fazer com que a presença dele seja desmascarada. Eu tenho colocado várias e várias vezes esses tipos de situações porque vem pessoas realmente desesperadas. E eu queria convidar você nesse momento a colocar os seus olhos lá na palavra de Deus, você que está em casa também. E diz o seguinte em Marcos capítulo 1, versículos 21. Na verdade o texto bíblico que eu vou ler hoje, o Evangelho de Marcos. Você sabe que esse ano litúrgico nós estamos vivenciando as leituras de Marcos em todo esse ano. E o texto bíblico que nós vamos ler hoje se trata da primeira jornada missionária de Jesus depois que ele chama 4 discípulos para ele. Pedro, Tiago, André e João. E logo após escolher esses 4, Jesus vive o que será a sua primeira jornada. Marcos poderia colocar esse primeiro passo missionário de Jesus de várias formas. E no entanto, ele escolheu que Jesus deveria começar a pescar as almas, porque ele tinha chamado Pedro, Tiago e João e André.
lá na Galileia. E ele tinha dito, olha, vocês serão pescadores de homens. E aonde é que Jesus começa a ensiná-los a ser pescadores de homens? Numa sinagoga. No lugar da palavra. No lugar que só vai as pessoas que creem. E a gente podia dizer, mas a gente podia ser missionário pelas ruas, pelas realidades de margem do meu bairro, não é? O Evangelho de Marcos descreve que Jesus dá início na sua missão de pescador de almas dentro da comunidade. Aqui. Quando eu olho o Evangelho de Marcos, eu entendo porque Papa Bento XVI dizia, nos nossos tempos, como no início do cristianismo, a coisa funcionava na evangelização para com os pagãos. Bento XVI olhava para a nossa realidade e dizia, precisamos recristianizar os cristãos, né? Isso é muito forte. Então pega comigo aí a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um espírito impuro. Ele gritava, que queres em nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros, que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade? Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem? E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Aplauda com muita alegria a palavra de Deus. Aplauda com alegria a palavra de Deus. Eu acho, e claro que você sabe, foi no exílio da Babilônia que as sinagogas começaram a ser construídas. Mas não começaram a ser construídas e edificadas para substituir o templo. Não era essa a ideia. Mas era que com a destruição do templo, precisava desses locais onde a palavra de Deus fosse rezada, fosse interpretada, fosse estudada. Os escribas, que se apresentam hoje aqui, eram aqueles que redigiam essas escrituras e por isso que a fama e o prestígio deles eram tão grandes. E naquela sinagoga, aonde se escuta, inclusive o próprio termo grego, sinagogué, significa lugar da palavra. E ali, aonde a palavra estava sendo discutida, aquele homem que possuía um espírito impuro, era mais um dos tantos que ali se encontravam para escutar a palavra. E você perceba a forma sutil que o inimigo de Deus começava, portanto, a fazer e a gerar ali naquela sinagoga. Era uma presença despercebida. Era uma presença que ninguém imaginava que poderia existir ali. Ali no lugar da palavra, ali no lugar em que quem ia, como nós que estamos aqui. Você chegou aqui porque você quer escutar a palavra. Você chegou hoje aqui porque você espera de que Deus derrame suas graças e suas bênçãos em situações que hoje você chegou até esse rincão para dizer ao Senhor, Senhor, eu estou precisando da tua intervenção. Só que diante de toda a nossa necessidade, Deus quer nos fazer ver aonde que o inimigo de Deus está em tudo isso. Porque possa ser que você não tenha percebido. Você não tenha percebido as pessoas, o ambiente onde você se encontra. São pessoas que muitas e muitas vezes escutam várias e várias e várias pregações. E começam a dizer, padre, eu rezo muito, mas a minha vida vai muito mal. Eu rezo muito, mas a minha vida, olha, não vai. Eu não sei o que é que está acontecendo. É um atraso econômico.
é um atraso em relacionamentos, é um atraso espiritual. Eu não consigo de hipótese nenhuma, ou seja, progredir em nada, e eu faço novenas, eu vou lá para o Exército de São Miguel, eu vou lá na Canção Nova, eu vou falar, não é? Vou lá nos encontros, e eu rezo, Perceba que aquele homem é mais um dos tantos que hoje nos escutam, e possa ser que você esteja passando por isso. E que o que me leva a entender do que esteja acontecendo, meus irmãos, é avaliar se realmente nós estamos dispostos. Existe uma coisa, e eu vou pregar isso à tarde, sobre a eficácia e o poder dos sacramentos e da graça de Deus, mas tem uma coisa que é a nossa disposição. Imagina uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, um intervento cirúrgico, está lá o anestesista, está lá, tudo prontinho para começar. Tudo de boa qualidade. Mas se aquele paciente chega sob efeito de álcool, aquele intervento precisa ser suspenso imediatamente. E nós entendemos o porquê. Porque ele não está disposto a que aquele intervento seja realizado nele. Ele tem tudo para que aquele intervento acontecesse. Ele só não tem a disposição. E por não ter ela, tudo vai de água abaixo. Jesus olhou, portanto, entrou dentro daquela sinagoga, também para fazer parte daquela comunidade. Só que a palavra de Jesus é uma palavra carregada do Espírito Santo. A palavra de Jesus tem toda a força do Espírito. Por isso que quando eu estou pregando aqui a vocês, quando um sacerdote, um ministro está pregando, Jesus está falando ao nosso coração. E uma força do Espírito Santo está entrando nesse momento. É quando Jesus começa a falar, o demônio se manifesta. O demônio se manifesta, o homem parece ser um homem muito tranquilo, ele está participando como outrora ele participava várias vezes daquela sinagoga normal. Você pode até ter escutado tantas pregações e o demônio está ali tranquilo. Mas quando Jesus fala, o inimigo de Deus sabe da força libertadora. Vocês viram o que é que o demônio fala? Quando Jesus começa a falar naquela sinagoga. Vamos lá pegar? Pega lá no versículo 24. O que é que diz o versículo 24? Eu estou aqui com a tradução da CNBB. O versículo 24 diz: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir. Vamos dizer mais forte. Você veio para quê? Para nos... O demônio sabe que Jesus, a palavra de Jesus pode destruir ele. Se nós estamos sofrendo tormentos e nós não sabemos onde, peça nessa hora que a força desse evangelho destrua toda a presença diabólica e maligna que esteja operando sobre nós. Mas diga isso agora. Diga: Jesus, pela força da tua palavra, destrua toda a ação infernal do inimigo na minha vida. Porque a sua palavra é carregada do Espírito Santo. E espírito impuro nenhum pode viver mais disfarçado quando se escuta a tua palavra. O demônio não pode mais se disfarçar por trás de pessoas e de situações. Peça que nesse momento a palavra de Deus revele a você os disfarces. Porque quando a gente descobre os disfarces do inimigo, a gente chega lá e desmascara ele. Mas enquanto você não conseguir enxergar, enquanto você não conseguir ver que o inimigo de Deus está ali operando, você vai passar como um iludido e uma iludida, achando que nada está acontecendo, quando na verdade está acontecendo tudo, só que como um ladrão, ele está agindo na sutileza, para depois dar o bote, não é? Quantas e quantas vezes o inimigo não fez isso? E hoje nós queremos rezar com essa palavra, dizendo ao Senhor: Senhor, mostre-nos as artimanhas, porque a sua palavra, Senhor, tem poder de destruir. Quantas e quantas vezes em pregações, estava agora em Aracaju, e quando eu fazia uma pregação, uma mulher gritava. E ela gritava muito. Ela passou o primeiro dia aperreando o encontro lá, e gritava, e os intercessores... E eu dizia: essa mulher está precisando ser preenchida do amor de Deus.
Ela grita porque ela está escutando a força da palavra de Deus. Ela está gritando porque ela está escutando o poder que a palavra de Deus está fazendo na vida dela. E quando nós nos reunimos para rezar sobre ela, e naquele momento me deu uma... Vamos levantar, vamos erguer nossos braços, vamos louvar a Deus. E no meio daquele louvor, bendizendo a Deus pelo seu amor na nossa vida, aquela mulher foi batizada. E a gente percebe a força que a palavra de Deus tem, porque opera destruindo e desmascarando o inimigo. O evangelho de hoje mostra muito claramente, né? Estava na sinagoga e um espírito gritava, dizendo: viestes o quê? Viestes para nos destruir. O demônio não suporta a palavra. Lembra daqueles jovens bem aborrecidos, em que os pais vão aconselhar? Quando os pais começam a abrir a boca para aconselhá-los, o que é que o jovem faz? Eu não quero saber dessa palavra. Não quero isso. Não, me deixe em paz. Me deixe em paz. Não é assim que os jovens fazem, né? Não, mãe, me deixe em paz. Eu não quero escutar essa palavra. Quando o evangelho está sendo pregado. E por várias e várias vezes, nesses anos todos que tenho dentro desse ministério de exorcismo, quantas e quantas vezes não aconteceu de pessoas passarem mal, vomitarem, não é? Ou seja, sentirem náuseas, se sentirem quietas numa pregação, e elas vão embora, elas não conseguem suportar, e elas depois se levantam dizendo: eu acho que eu estou passando mal, eu acho que eu comi alguma coisa ruim, eu acho que o que eu comi hoje me fez muito mal, eu vou para casa, eu não vou terminar essa missa não. Elas se levantam e vão embora, com a impressão de que tenha sido uma enfermidade física, e na verdade está ali o espírito impuro atuando. Porque os sinais que se manifesta, não é isso. É tanto que quando chega em casa, que os outros que a viram sair, chegando em casa, dizem: não, melhorei, estou bem. Caminhando, eu vai tomando um arzinho e depois eu melhorei. Percebam de que a palavra do Senhor, ainda, hoje, nessa pregação, a palavra de Deus tem o poder de destruir o inimigo. E existem duas coisas que precisamos estar muito atenados. E aqui está o porquê você precisa ser um homem de oração. A família carmelitana, mediante os místicos, né, São João da Cruz, dizia que o demônio teme a alma unida a Deus como se ela fosse o próprio Deus. Aprenda que viver em oração é viver com o coração em Deus. E eu acredito que tem muita gente por aí que às vezes não precisa de um exorcismo, precisa de uma direção espiritual. Porque colocou o seu tesouro nas mãos e em situações que o demônio poderia roubar. São pessoas decepcionadas, feridas, angustiadas. Elas acabaram colocando o seu coração em realidades onde o demônio muito facilmente roubou. O que é que acontece quando o demônio rouba o coração de uma pessoa? Ela fica como? Diga para a pessoa que está do seu lado, como é que ela fica? Ela fica como? Diga: vazia. Como é que fica essa pessoa? Por que ela está vazia? Porque ela colocou o seu coração em realidades que o demônio pôde roubar. Você está entendendo o porquê o demônio coloca preguiça espiritual para que a gente não vá à missa? Porque na missa, o nosso coração fica dentro de um banco que ele não pode roubar. Corações ao alto. Vamos aplaudir essa verdade. Você não correrá jamais o risco de ser uma pessoa vazia enquanto o seu coração estiver em Deus. O demônio não pode roubar as coisas que estão nas mãos de Deus. Amém? O demônio não pode roubar as coisas que estão nas mãos de Deus.
E as coisas suas que não estão nas mãos de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado, não são suas. Porque as minhas coisas, elas precisam estar nas mãos de Deus. É por isso que eu rezo. Por isso que você reza. Você reza para que as coisas nossas estejam nas mãos de Deus. Você reza para que você tenha força todos os dias. Jesus hoje não utiliza, não é, de fórmulas exorcísticas. Jesus hoje ensina a todos nós que estamos aqui a como renunciar esse espírito que pode de forma muito astuta estar junto de nós e nós não percebemos. Jesus hoje com poucas palavras nos ensina a como renunciar o mal. Como é que Jesus diz no Evangelho? Pegue a Bíblia. O que é que Jesus diz no Evangelho? Qual é a forma de renunciar o mal? Jesus diz o quê? Cala-te e sai. Vamos dizer juntos? Cala-te. Para o povo lá de casa escutar. Cala-te. Mais uma vez, diga cala-te e sai. Olhe para as realidades hoje da sua casa e da sua família e espere agora a gente fazer um bonito coral disso. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para tudo aquilo que você hoje veio, ou seja, com o coração cheio de tanta esperança, de tanta alegria. Vamos dizer um bem bonito assim, 1, 2, 3. Cala-te e sai. Mais uma vez, cala-te. Nós precisamos rezar para tomar coragem para fazer isso. Por que nós temos que pedir ao demônio que se cale? Porque nós não queremos diálogo com ele. Você não pode dialogar com o demônio. Faz parte de uma vida espiritual decente. Porque ele vai colocar as coisas de forma tão articulada que o inimigo de Deus vai lhe convencer de que realidades que trarão para você desgraça e vício, são realidades boas. A primeira coisa que Jesus diz para aquele demônio é que não quer conversa com ele. O porquê é que nós nos mantemos em oração? Porque na oração nós estamos em diálogo com quem? Sou eu e? É a nossa comunidade e? Quando um padre, muitas vezes depois desse acampamento, desço e depois as pessoas querem falar, pedir uma bênção, padre, exorciza esse objeto, essa coisa toda. Enquanto eu estou falando com aquela pessoa, se chega uma terceira querendo conversar, a gente vai olhar e dizer, mas meu Deus, que mulher mal educada. Porque na verdade está acontecendo um diálogo aqui, eu não sei como é que eu dialogo, né? Sobretudo a gente que é homem, a gente tem umas caixinhas assim na cabeça, né? As mulheres, elas conversam 3, 4 assuntos que eu nunca vi, elas dão conta dos 3 e 4 que estão ali. Olha, às vezes quando eu vou para a casa de freira, eu fico aperreadinho, porque elas estão lá na metade. Eu disse, qual foi a gaveta que ela fechou, qual foi a que abriu, eu não sei qual é, que a gente tem, é uma coisa por vez, não é? Então, entenda o que é que eu estou colocando aqui hoje, é que quando eu estou em diálogo com uma pessoa, essa terceira que se aproximou, ela tem que esperar se eu der sinais que eu vou conversar com ela. Porque se eu der sinais também que eu não quero conversar com ela, ela não pode interromper isso aqui. E se eu vou dar atenção à terceira, é quando eu terminar essa conversa. Sabe por que você precisa estar conversando todo o tempo e todo instante com Deus? Porque essa é a forma de fugir de uma conversa com Satanás. Essa é a forma de dizer a Satanás que você não tem tempo para conversar com ele. Eu não tenho tempo de estar escutando suas astúcias. Lá vem você. Você além de atrevido, mal educado, eu estou conversando com Deus. Diga ao demônio às vezes que ele quiser lhe insinuar determinadas coisas, vaidades, orgulhos, e isso tem entrado como uma erva daninha tremenda. Diga ao inimigo de Deus, não quero dia, cala-te. Eu estou em conversa com Deus. Você não pode entrar nesse círculo aqui não. E é essa falta de coragem que tem feito com que o demônio roube muitos corações. Já percebeu a quantidade de gente depressiva? Eu tenho intercessoras que me acompanham.
são auxiliares, né, do Ministério de Exorcista. Eu estou aqui com 2 delas. E quantas, inclusive entre elas tem terapeutas, psicólogas, porque precisamos fazer uma vistoria de tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que venhamos a um acampamento como esse e digamos com toda sinceridade, do vazio que essas pessoas elas chegam. Não é somente fator de algo que está faltando no cérebro, de medicamentos, porque enxergamos também essas realidades e as provocamos também. Chega uma mulher, às vezes, dentro lá do oratório de Nossa Senhora das Mercês, em João Pessoa, para dizer: ah, padre, eu estou sentindo um zumbido no meu ouvido, uma tontura na cabeça. Elas ficam achando que eu vou abrir o ritual. Eu digo: vá para o médico. Vá para o médico. Zumbido no ouvido, tontura, vai com a labirintite. Se depois que você for ao médico, conversar com o seu padre, de que esta é uma realidade que continua a insistir, apesar dos medicamentos e do tratamento, aí sim é um primeiro passo para que a gente comece a entender de que aqui existe uma presença sutil do demônio que está agindo aqui. Aonde foi que você não disse ao demônio que ele se calasse? Existem causas, meus irmãos, e elas iniciam com o ouvido que damos ao inimigo de Deus. Eu espero que você nessa pregação esteja anotando e aprendendo o que é que Jesus está falando hoje na sua vida. É que Ele tem derramado graças todas. E você tem se manifestado indisposto em acolher essas graças, pelo simples fato de não ter coragem de dizer ao demônio: cala-te, porque você não está disposto a abandonar aquilo que lhe amarra. Tem muita gente por aí procurando paróquia, igreja e comunidade. Ah não, eu vou para aquele padre porque ele fala o que eu quero. Ah não, eu vou para aquela igreja porque ela me mostra aquilo que eu quero. No dia em que nossa igreja, para satisfazer-nos, começar a falar o que eu quero e a mostrar o que eu também quero ver, essa igreja, ela não está me catequizando para ser discípulo de Jesus. Você está atrás de uma igreja que lhe diga o que você quer escutar e que lhe mostre o que você quer ver. A única coisa que ela vai fazer é fazer com que você se guie, um cego guiando o outro. Então, crie vergonha. Diga a Jesus: eu quero uma vida cristã decente. Eu vivo em pregações, eu vivo na minha vida de oração. Eu vivo colocando os meus joelhos na adoração. Padre, o que é que está acontecendo? Aonde é que você não está percebendo? Comece a ser uma mulher e um homem de oração, não pelas inúmeras jaculatórias somente como rezamos, e que é bom que rezamos, mas às vezes nossa boca está ocupada em jaculatórias e o nosso coração ainda está enterrado nas realidades de cemitério. Oxalá se nossos lábios rezassem tantas jaculatórias e o nosso coração se aproximando ainda mais de Deus. Hoje na adoração do Santíssimo, diga: Senhor, é aqui que meu coração deve estar. Eu tenho brigado, eu tenho reivindicado por situações, tenho escutado a Tua palavra, tenho ido na sinagoga, tenho ido na comunidade, eu tenho ido na minha paróquia, eu tenho ido na minha igreja, mas eu tenho percebido enfraquecido, enfraquecida. Eu preciso entender, meus irmãos e minhas irmãs, que é a Tua palavra, Senhor, que tem poder para expulsar o inimigo da nossa vida. É a Tua palavra que tem poder de exorcismo. E o Senhor nos deu uma bela fórmula exorcística para que nós pudéssemos fazer no nosso coração, nas lutas espirituais que temos diariamente. Os músicos comecem, portanto, no ministério de música a dizer: cala-te e sai. Os pregadores comecem a dizer: cala-te e sai. Você precisa aprender com essa palavra, que é uma fórmula que Jesus está dando, que se resolve. Uma fórmula que Jesus está dando, que faz com que o inimigo de Deus se ponha em marcha. Naquela sinagoga, aquele homem que chegou ali tranquilo, o inimigo de Deus foi desmascarado. E ele sabe, ele olhou para Jesus e disse: você veio para me destruir. É isso mesmo, eu vim para destruir você. Cala-te e sai. Coloque a mão no seu coração e diga: cala-te.
e sai. Às vezes, quando um pregador está fazendo uma palestra, as distrações, as lutas dentro, os pensamentos impuros, as desordens dos nossos desejos, os nossos pensamentos longe. Padre, eu não estou conseguindo entrar nessa pregação, não estou conseguindo entrar dentro desse. Entrei na canção nova e já não me senti bem. Eu estou hoje fazendo um caminho, não estou me sentindo bem. Feche seus olhos e diga: Senhor, aquela palavra que o Senhor disse, eu quero dizer com toda a autoridade do meu batismo: cala-te e sai. Jesus, vem em nosso socorro, porque a tua palavra tem poder de libertação, a tua palavra destrói Satanás. E o Senhor nos deu uma fórmula e eu quero utilizá-la nessa hora, por todo o peso, por toda a ação do inimigo de Deus na minha vida. Quero dizer ao demônio: cala-te e sai. Dizer ao demônio que ele se coloque em retirada nesse momento. Que bela oração de renúncia é essa que nós não fazemos? Quero concluir a pregação. Nesses dias, como eu havia falado, eu estava com o Emanuel, que eu acho que é o responsável da canção nova lá. E lá em Aracaju, depois que eu terminava a palestra, muita gente querendo ser atendida. E lá estava um calor, assim, meu Deus do céu, né? E eu disse: minha gente, eu estou esbaforido aqui, eu estou querendo ir para algum canto para... E tinha uma mulher muito insistente que dizia: padre, ela desde ontem que quer conversar com o senhor. E eu disse: traga essa mulher para que a gente possa conversar, rezar por ela. E depois deram uma sala lá, não é? O Emanuel lá tem uma salinha dele, de escritório. Ele disse: padre, vem aqui no meu escritório, porque depois que o povo ficar vendo, vai todo mundo querer conversar. E eu fui rezar sobre aquela mulher. E ela disse: padre, eu preciso me confessar. Eu disse: graças a Deus, ela está dizendo cala-te e sai. Então eu não preciso falar muitas coisas para essa mulher. Veja como o demônio age sutilmente. Ela vivia uma vida de oração e ela se queixava de que nada na vida dela dava certo. Mas ela estava lá no acampamento de cura e libertação em Aracaju. E ela estava ali rezando, dizendo: padre, o que é que está acontecendo? Eu vim aqui me confessar, e eu vim me confessar para dizer ao demônio que eu não quero ele. E eu disse: eu preciso ir para as causas. E o momento em que você deu brecha para escutar o demônio e não deu autorização dele sair. Naquele momento, comecei a rezar sobre ela e dei a absolvição. Só que eu dei aquela absolvição. E no meu coração, como se meu anjo da guarda estivesse dizendo assim: ela precisa falar do ódio com o filho. E eu disse: não, mas essa mulher é tão amorosa, eu não vou fazer uma pergunta dessa não, brigando com o meu anjo da guarda. Eu não vou fazer essa pergunta não. E aquela coisa insistindo, como se a confissão dela não fosse completa. Ela não iria sair livre daquele momento. Eu olhei para aquela mulher e comecei a dizer: olha, o que é que você tem com seu filho? Você tem ódio do seu filho. E naquele momento ela quis manifestar-se. Sutilmente o demônio queria, e eu dei uma ordem, porque Jesus não pede, Jesus ordena: cala-te e sai. E naquela hora, ela disse: padre, o meu filho tem 6 anos, hoje. E a semana passada, alguns meses atrás, melhor falando, eu disse a ele que eu odiava. Peguei o celular dele. E o meu marido é separado, somos separados. E eu vi no celular do meu filho, ele sentado no colo da amante do meu marido. E eu disse para ele: João, eu lhe amava tanto, eu lhe odeio para sempre. E ela disse que naquele instante, o filho dela só caiu lágrimas, não disse mais nada. E foi uma bonita oração de cura e libertação que aconteceu. Depois passei uma penitência que todos os dias, até ele completar 18 anos, todos os dias ela dissesse que o amava e rezasse um Pai Nosso sobre ele. E aquela mulher saiu dali livre, para a graça de Deus. Amém. Vá colocando a mão no seu coração, vai ficando em pé você também dentro de casa. Sim, Senhor, nessas sutilezas que o inimigo de Deus acabou se apoderando de nós, tem de misericórdia, Senhor. Queremos que a Tua palavra, que tem poder de destruir Satanás, destrua toda a sua presença, que sutilmente chegou ao nosso lado,
sutilmente vai chegando e vai se aproximando e vai concedendo, nós queremos dizer para esta presença: cala-te e sai, porque a palavra de Jesus tem poder de libertação e de destruir toda a ação demoníaca. Reze por isso, feche os seus olhos, vá pedindo que a força dessa palavra, que está sendo proclamada nessa hora, faça com que Satanás seja destronado, que toda essa tristeza que você sente, todo esse abatimento que você sente, que toda essa dor que você sente, que todo esse vazio que você sente, vem, Senhor, manda a tua palavra, carregada do Espírito Santo, Senhor, e proclame sobre esta assembleia a presença infernal do inimigo. Cala-te e sai. Saia, Senhor, agora das casas, dos lares. Nós os pedimos a tua autoridade, Senhor. Com aquela mesma autoridade, o Senhor grite dentro das casas as presenças que atormentam as famílias, doentes, viciadas, aprisionadas. Cala-te e sai. É aquilo que nós pedimos ao Senhor, que Ele nessa hora se apresente como na sinagoga, agora nessa grande comunidade reunida, nesta grande igreja reunida. Cala-te e sai a tua ordem, Senhor. Nós acolhemos. Vá colocando a mão no seu coração, vá pedindo por isso, vá clamando ao Senhor sobre essa palavra de libertação. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Mais uma vez, nenhum mal, cala-te e sai. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. É pela oração, seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.